Agradeço ao Cláudio. E agora seria a vez do Kelson, falando pela... Kelson. Mas eu acho que é importante que os nossos representantes no Legislativo também escutem o que nós temos a falar e não somente se exponham, né? E eu não poderia deixar de perder essa oportunidade de falar aqui com o deputado com quem eu não tinha ainda tratado desse assunto da lei. Claro que várias perguntas não puderam ser feitas, né? Porque a lei, eu não tenho a menor dúvida, ela é um avanço. Não tenho dúvidas quanto a isso. Nós temos que consolidar o que temos e ver aonde que nós temos que avançar mais. Porque a situação de risco, ela é uma situação que está muito grave. Ela é uma situação que está iminente. Ela é uma situação que tem um histórico de ocorrências. Ela é uma situação que está deixando um passivo a ser resolvido. Ela é uma situação que nós vemos que os recursos para enfrentar estão aquém das necessidades. Então nós temos que sensibilizar as autoridades, seja elas quais, dos diferentes níveis, né, das diferentes esferas da federação, e não níveis, porque nós somos a única federação trina nesse planeta. Então nós temos responsabilidades e temos que discutir as nossas responsabilidades e a capacidade de cada ente federativo enfrentar as responsabilidades que estão colocadas. E a lei, nossa lei de defesa civil, ela é perversa em relação quando se trata disso, assim como são outras. Se você vê aqui as atribuições do governo federal, é o seguinte, ó, fomentar, estimular estudos, cadastros. Você vê a atividade do governo estadual, já é um articular, já é fazer. Quando você lê as atividades do município, é organizar o abrigo provisório, é articular a comunidade, é fazer a prevenção, é fazer a mitigação, é dar abrigo para as famílias, é fazer tudo. É uma carga excessiva para as condições do município. Piorou. Se para o Estado melhorou, para o município piorou. A conta ficou mais alta para o município, sem os devidos recursos. E nós temos que ver como é que vai ser feito o encaminhamento dos recursos. Os recursos para enfrentar e para se antecipar a situação. Hoje não está satisfatória, a legislação não resolveu isso. Nós fizemos um debate lá em Petrópolis há 3 meses atrás, foi muito positivo, contando com federal, estadual e municipal, né? O que nós vimos é que temos muito trabalho para fazer. Temos muito trabalho de articulação para fazer, de detalhar a responsabilidade de cada um, de ver quais são os recursos que vão ser utilizados para enfrentar cada situação. As amostras que estão sendo dadas agora, até agora, não são boas. Nós não fomos convidados, o município de Petrópolis não foi convidado para discutir a distribuição de recursos para Petrópolis. O maior peso do recurso para Petrópolis está na área de drenagem, está com o INEA. Não é essa a prioridade do município hoje. Se nós formos analisar as situações de risco eminente, feito com base num trabalho técnico, com sustentação técnica, não é essa área de drenagem. Nós não participamos dessa conversa. O município que fez o dever de casa deveria receber estímulo e recurso do governo federal diretamente. E não é isso que está acontecendo. Recurso vai para o governo do Estado. O volume de recurso que está sendo distribuído no governo do Estado é desproporcional aos problemas que nós temos em Petrópolis, de escorregamento de encosta. Então nós temos que avançar mais nessa discussão. Eu considero que a lei é um avanço, mas que ela não tratou de enfrentar os problemas com a visão do município. Trouxe encargos para o município. E tem mais. O que está colocado aqui, do ponto de vista da gestão do território municipal, é redundância. A maior parte das obrigações aqui, os municípios já têm. Os planos diretores já têm essa preocupação, gente. Ninguém faz plano diretor
Município que tem plano diretor não faz plano diretor prevendo ocupação em área de risco. O problema principal é a fiscalização do uso do solo urbano, é das formas de reprodução da cidade. A forma de reprodução da cidade é perversa. O pobre só encontra lugar para fazer casa em área inadequada, em área irregular, fora do plano diretor, independentemente da discussão de perímetro urbano ou de carta técnica, seja ela qual for. A gestão urbana hoje carece de iniciativa, carece de ter mais iniciativa municipal, estadual, carece de ter mais produção de unidade habitacional para moradia de baixa renda, coisa que hoje nós não estamos conseguindo viabilizar na Serra. O Minha Casa Minha Vida tem valores menores para a Serra do que na região metropolitana. Os empreiteiros, que são os donos do recurso do Minha Casa Minha Vida, ninguém quer construir lá em Petrópolis. O governo federal, depois de 2011, destinou recursos para a construção de 1.500 casas para desabrigados do evento lá de 2011. Sabe quantas casas tiveram início a obra até hoje? Nenhuma. O responsável é o governo do Estado. Achou-se que o governo do Estado teria melhores condições de fazer isso, por ter uma estrutura maior do que a do município. Foi um acordo, foi um consenso, município, Estado e governo federal. No entanto, não se viabilizou. Então, e os três em comum acordo, sem disputa. Então, o enfrentamento da gestão urbana, da questão urbana, seja para fiscalização do uso do solo, seja para produção de moradia para baixa renda, produção de lote urbanizado para baixa renda com segurança, não passa necessariamente por essa discussão aqui. Não passa necessariamente pela alteração de plano diretor, por esse fetiche do planejamento, gente. Tem muito plano e tem pouca execução na hora no fim das contas lá, na gestão e na fiscalização do uso do solo. Petrópolis, por acaso, está ali. Tem APA federal, tem APA estadual, tem lei que não acaba mais. Vai aprovar um projeto em Petrópolis para ver a dificuldade que é. Não é só a legislação. Então, hoje, a disputa, né, por onde nós avançamos, é por esse sistema que está previsto aqui na lei. Aliás, a lei tem 12 artigos no seu corpo principal. E tem um rabo de 18, que foi colocado depois. E que eu acho que tem coisas interessantes. A parte da prevenção, daqueles 5 itens ali. A parte da prevenção, avançamos. As defesas civil, as propostas com estudantes, etc. A parte da resposta ao desastre, avançamos via lei. Agora tem uma regra. Você tem que apresentar um plano de trabalho em 90 dias, você tem que ter uma regra ali, tem preocupações do TCU, do Tribunal de Contas, para a utilização do recurso, para não cair naquela maracutaia que o deputado comentou aqui, que é verdade, a gente sabe que é. Então avançou. A parte da resposta lá na frente, não. A lei quase não trata disso. Ela diz que tem que fazer o governo federal, a União tem que fazer o repasse de recursos, mas não diz como nem quando. A parte da mitigação também não. Nós temos que enfrentar. Nós temos que tomar a iniciativa. Governo federal com recursos apropriados, com valor e volume apropriado. Governo estadual com a sua participação, sua capacidade institucional e de recursos. E governo municipal, que também tem que ser chamado às falas. Porque é verdade isso. Tem muito município que não tem estrutura nenhuma dedicada a enfrentar esse tipo de questão, como nós estamos vendo aqui. Eu já falei demais, né, Flávio? Eu quero concluir, então, agradecendo ao DRM, ao Clube de Engenharia, aos meus colegas do Governo do Estado, aos meus colegas dos municípios que estão aqui enfrentando essa situação.
eu não estou otimista. Eu não vou dizer aqui isso. Não vou fazer uma balela aqui. A situação é grave. Nós temos 1.500 desabrigados no município de Petrópolis esperando por uma casa num aluguel social. Nós temos 4.500 unidades habitacionais em risco alto e muito alto pelos nossos planos, que não estão divulgados, mas vão ser divulgados. Nós temos inconsistências técnicas que precisam ser resolvidas. Nós estamos tratando disso. Nós temos uma situação grave para enfrentar e vem chuva aí de novo. Nós temos que ter maior mobilização da sociedade, da comunidade técnica, dos geólogos, dos engenheiros, dos arquitetos. Nós temos que ter maior mobilização da sociedade, dos parlamentares. Né? Fiz questão de falar aqui para o deputado por causa disso. Eu precisava me ouvir. Eu precisava falar isso aqui. Não estou otimista, a situação é grave. Os recursos que estão hoje destinados não são suficientes para enfrentar a situação. Nós temos que ampliar a nossa mobilização, seja para fazer a mitigação da situação que está aí, que ela se apresenta, seja para dar resposta à situação que nós estamos vivendo lá. Obrigado. A gente agradece ao secretário Kelso, vamos pedir ao coronel Luiz Guilherme, em nome da Defesa Civil Estadual, mas Kelso, foi para isso que a gente chamou você aí, para falar o que você concorda, o que você não concorda e dar a visão do município. Eu acho que esses debates aqui tem que ser permanentes, para que a gente possa ter essa visão de cada ente da federação, para a gente não ficar só num discurso. Eu acho fundamental, e achei fundamental a sua fala para o deputado, não tem a menor dúvida, e garantindo o seu tempo. Coronel Luiz Guilherme, 15 minutos? Dá para o senhor falar em 15 minutos? Senhoras e senhoras, boa tarde. Primeiro agradecer o convite da diretoria aqui do Clube de Engenharia, do meu amigo Flávio Bertão, meu amigo, brinco com ele que é meu amigo de lama. Estamos sempre caminhando junto nessas andanças aí pelo Estado. Trago aqui um grande abraço do nosso secretário, Coronel Sérgio Simões. E eu sou o Coronel Luiz Guilherme, eu estou hoje ocupando a função de Superintendente Operacional de Defesa Civil do Estado. É uma função bastante difícil, porque, junto com o meu diretor do Departamento de Defesa Civil, Coronel Douglas, e nós somos aqueles que vamos para o campo para atender aqueles que precisam da gente. Mostra aqui nesse mosaico uma série de ocorrências no nosso Estado, uma série de desastres que aconteceram, em que não temos dúvida que a Defesa Civil do Estado, através do seu órgão de resposta, que é o Corpo de Bombeiros, está com capacidade e em condições de atender. Mas devemos mudar isso. Eu não quero ser um bom respondedor. Eu quero, sim, preparar e fazer a prevenção dessas comunidades. Eu costumo dizer que eu não aguento mais tirar pessoas debaixo de lama. Eu não aguento mais ver mortos em encostas. O que nós temos que fazer hoje é capacitar essas pessoas, trabalhar para que essas pessoas saibam que elas vivem em área de risco, saibam que elas residem em área perigosa e fazer com que elas sejam avisadas a tempo para que possam se proteger. E partindo desse princípio, então, iniciamos um trabalho, a partir de junho do ano passado, com a criação da Secretaria de Estado de Defesa Civil, para atender os 5 maiores desastres que nós temos no Estado. Mas, na verdade, esses 5 maiores desastres, eu me preocupo muito com o deslizamento. Porque os demais, historicamente, a estatística de mortos é muito pequena. Às vezes até insignificante. Mas no deslizamento, ela é muito grande. Isso faz com que esse trabalho, e vai assim ao encontro do que foi dito aqui pelo nosso deputado, e o que está previsto na nossa Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, que é trabalhar a prevenção, é trabalhar a preparação das comunidades. Junto disso, nós, além do trabalho que vem anterior, aí eu já digo que esse trabalho é anterior à própria Política Nacional, nós nos baseamos no Marco de Ação Diogo. Esse Marco de Ação Diogo previa 5 prioridades, que eram prioridades para atender as comunidades e dar condições a essas comunidades se defender. A primeira prioridade é fazer com que a redução de risco
seja uma prioridade. Fazer com que as pessoas entendam que nós temos que fazer a redução de risco. Não temos mais que falar em preparação de desastre, trabalhar com desastre. Temos que trabalhar com o risco. E a partir daí, então começamos as reuniões estratégicas no nível internacional, estadual e junto com os órgãos que fazem parte do Sistema Estadual de Defesa Civil. Então isso foi o trabalho inicial para atender, para que as pessoas nos 3 níveis de governo, governo federal, governo estadual, governo municipal e até entidades internacionais, pudessem prover condições de trabalho e prover condições para a nossa Defesa Civil apoiar o ponto principal, que é o foco principal do nosso atendimento, que é a população, que é a comunidade. Alguém falou aqui hoje, não sei se foi o próprio deputado, que o desastre acontece na comunidade. Então esse é o nosso foco principal. A segunda prioridade é conhecer o risco e tomar medidas. Então hoje nós temos orgulho de dizer que visitamos os 92 municípios, divulgando esse marco de ação de Diogo, fazendo com que as pessoas entendam o que é esse marco, qual é a importância, e nós tivemos um retorno muito grande, porque não trabalhamos somente com os agentes de defesa civil, não trabalhamos só com a defesa civil, trabalhamos com a própria estrutura política do município. Foram secretários e alguns prefeitos que participaram com a gente desse workshop, em 92 municípios. E daí, desse trabalho, nós desenvolvemos um mapa que vai dizer para a gente quais são os tipos de risco mais predominantes em nosso estado. E ali vocês podem ver que o deslizamento ocupa uma marca que ganha, né, essa quantidade, e com isso nós podemos então montar o nosso mapa, e hoje é, na América Latina, o único mapa dessa categoria que existe. Foi, inclusive, publicado